Vamos lá, tentar colocar aqui para gravar. Já foi. Só um pouquinho que desapareceu tudo aqui, gente. Ah. Tá aparecendo para vocês? Sim, professor. Ok. Sim, professor. Então vamos lá. Hoje a gente começa então a falar de farmacodinâmica, já falamos lá da farmacocinética, tudo que tinha que falar. Espero que tenha ficado bem claro todo esse processo da farmacocinética. Então, que é toda a parte, né, da passagem do fármaco pelo organismo, tudo que acontece com ele, desde a entrada dele até a eliminação. E agora a gente vai falar da farmacodinâmica, que está relacionada, então, com a ação do fármaco dentro do organismo. Provavelmente a gente vê isso em 2 ou no máximo 3 aulas, e depois a gente começa a estudar, finalmente, os grupos farmacológicos. Bom, definição de farmacodinâmica. Só um minutinho que eu vou lá abrir para quem acabou de chegar. Pronto. Vamos voltar lá. Então, como eu estava falando, a farmacodinâmica é um campo da farmacologia, né, que vai estudar os efeitos fisiológicos dos fármacos dentro do organismo. Então, a forma como esses fármacos vão se comportar dentro do organismo. Então, a gente estuda essa forma, digamos assim, geral, e a gente estuda também, conforme, como eu falei para vocês, que a gente vai começar a ver os grupos farmacológicos, né? Como que eles se comportam, qual que é o mecanismo de cada grupo desses para agir dentro do organismo e fazer a sua ação. Estuda também a relação entre concentração do fármaco e os efeitos que vão acontecer, que podem ser desejáveis ou indesejáveis. Vocês sabem que, às vezes, uma quantidade acima do usual de um determinado fármaco, ao invés de trazer um efeito desejável, ele pode trazer um efeito não muito bom, né? Um efeito que a gente chama de colateral. Bom, finalidades da farmacodinâmica. Descrever as ações dos fármacos no organismo, então a gente vai ver toda essa ação do fármaco, dos diferentes fármacos, porque eles se comportam de maneira diferente, né, dentro do organismo. Descrever a influência das suas concentrações na magnitude das respostas, ou seja, o quanto que vai influenciar uma concentração de determinado fármaco no retorno que ele vai dar, na resposta que ele vai dar, ou seja, no efeito. Aí que a gente pode chegar nas questões de efeitos desejáveis e efeitos indesejáveis ou colaterais. E vamos também descrever esses efeitos que são desejados e efeitos indesejados. Pode acontecer, inclusive, casos que não estão ligados com a concentração em si, mas casos onde o fármaco ele vai se ligar num outro lugar que não é aquele que a gente estava esperando que ele se ligasse. E pode trazer efeitos ruins para o organismo. Então, tudo isso é estudado dentro da farmacodinâmica. Então, para que a gente comece a falar um pouco da farmacodinâmica, vocês precisam entender uma coisa que é bastante importante. Tem fármacos que nós consideramos e chamamos eles de fármacos de ação inespecífica, e temos fármacos que nós chamamos eles de fármacos de ação específica. Então, os próprios nomes já sugerem alguma coisa, mas a gente vai ver qual que é a diferença desses fármacos. Então, não são todos que se comportam, digamos assim, da mesma maneira. A forma de ação, às vezes, pode variar dessa forma de ação inespecífica e uma forma de ação específica.
Vamos ver o que é ação inespecífica. Então, o fármaco de ação inespecífica é aquele que não possui um sítio de ligação, então ele não chega lá no tecido, ele não chega lá no órgão, ele não chega lá dentro do organismo e se liga a uma célula. Ele tem um efeito, pelo próprio nome, o próprio nome já diz, inespecífico, mas ele não se liga à célula para ter o seu efeito. Ele faz interações com outras substâncias de forma inespecífica. Então, ele pode interagir com alimento, ele pode interagir com outras substâncias, ele pode interagir com outros fármacos também, mas de forma bem inespecífica. Não tem digamos assim, que ele não tem uma razão para ele interagir. Ele pode simplesmente interagir. Ele faz reações químicas com pequenas moléculas que ele encontra no caminho dele, e ele é utilizado sempre em altas concentrações. Então, são fármacos, na verdade, que eles nem sempre, quase nunca, na verdade, eles vão chegar a ser absorvidos. São aqueles fármacos que fazem uma ação local. Então, pensem, eu coloquei aqui, por exemplo, os antiácidos. Então, se vocês pegarem um sal de fruta, um estomazil, e tomarem, o efeito dele vai ser onde? Quem me diz? No estômago? No estômago. E o que esse antiácido faz? Ele não neutraliza o pH, tipo? Isso Mais ou mesmo. menos isso? Isso. Então, o pH dentro do estômago está desregulado, você, né, como indivíduo está sentindo, muitas vezes as pessoas sentem dor, ou elas sentem aquilo que eles chamam de queimação, tudo mais, e tudo isso traz consequências desagradáveis para o indivíduo. Então, o que você faz? Se utiliza uma substância que vai neutralizar ou diminuir pelo menos um pouco o pH do estômago, onde está acontecendo esse excesso de acidez. Então, são reações imediatas que acontecem, sem a necessidade de o produto ser absorvido, sem a necessidade de ele fazer algum tipo de interação com as células, para que essas células venham fazer algum tipo de efeito e ter um resultado terapêutico. Ficou claro isso? Ficou. Então, isso é um fármaco que a gente chama de ação inespecífica. Já vou contando para vocês, o trabalho de vocês hoje é buscar um fármaco de ação inespecífica, um outro que não seja um antiácido, para colocar no fórum como exemplo. Então, vocês vão ver outros medicamentos, que não pode ser o antiácido, porque eu já falei dele aqui, que eles têm esse tipo de ação inespecífica, eles não são absorvidos, eles fazem um efeito local mesmo. Então, vocês já conseguem pensar em outras coisas que fazem efeito local? Alguém quer dar um exemplo para ver se está no caminho certo? Não, eu só consigo. A única coisa que vem na minha cabeça é o sucrafil. O anti-inflamatório é um, professor? Que tipo de anti-inflamatório? Ai, não sei, né? O tópico? O tópico, na verdade, no caso do anti-inflamatório, tem substâncias que têm um efeito local. Então, eles não entram dentro do organismo e eles não vão para dentro das células. Estaria certo. Mas tem que tomar cuidado que são alguns anti-inflamatórios que fazem isso. Tem outros que têm uma absorção, eles caem na corrente sanguínea e vão para as células. Mas outras substâncias tópicas, por exemplo, não podia falar, né, mas já estou falando, sou muito linguarudo. Por exemplo, vocês vão usar um medicamento para queimadura. Ele faz um alívio local. Certo? Então, ele não tem um efeito específico. Ele é chamado de um medicamento de ação inespecífica. Tá? Ficou mais claro? Professor, o Thiago pergunta se o paracetamol pode ser um. Não. Paracetamol não é de ação inespecífica. Porque ele é absorvido, ele atua dentro das células, tudo certinho. Professor, antifúngico que passa nas unhas, por exemplo, né? Sim. É isso mesmo. Obrigada. Tá bom? Muito bem. Então ficou claro isso, o que é o inespecífico? Ficou.
Ok. Vamos para frente. Os de ação específica, então, o próprio nome já diz, eles têm um alto grau de especificidade, eles só vão conseguir fazer a ação deles se eles chegarem lá onde eles têm que fazer a ação deles, onde eles têm que interagir com a célula e fazer com que a célula dê uma resposta farmacológica. Então, os fármacos de ação específica, eles vão se ligar a receptores farmacológicos específicos. Eu já vou mostrar umas fotos para vocês, para que vocês entendam melhor isso. Então, na superfície das células que a gente tem no nosso organismo, a gente vai ter receptores que naturalmente se ligam com substâncias que nós produzimos dentro do nosso organismo e que causam algum tipo de efeito. Então, pensem assim. Deixa eu pensar aqui alguma coisa. Uma alergia. Vocês sabem o que acontece quando vocês têm um processo alérgico? Não. Não? Eu Então, não. dentro de um processo alérgico, só falando bem rapidamente assim, dentro de um processo alérgico, vocês têm substâncias dentro do organismo que reconhecem um determinado... alguma coisa, que pode ser desde uma poeira, né, depende, claro, de cada indivíduo, desde uma poeira até uma picada de um inseto. Vamos pensar numa picada de um inseto, um mosquito. Mosquito. O que acontece? O organismo reconhece que teve uma picada de um mosquito, o organismo tem uma certa sensibilidade àquela picada, e o que o organismo faz? Ele manda uma substância lá no local para tentar fazer um processo de combate, vamos dizer assim. Aí, esse processo de combate, ou para demonstrar para o organismo que tem alguma coisa errada ali. Então, o que acontece? Ele manda uma substância, essa substância vai chegar no local, nas células que foram comprometidas ali, essa substância vai se ligar em cada uma dessas células, cada uma dessas células vai ser ativada, ela vai sofrer um processo de ativação e liberação de uma resposta, digamos assim, e daí essa resposta aparece para a gente como um local avermelhado, um local que coça. Então, tudo isso é devido a essa substância interna que a gente tem, que a gente produz, e que pode ativar as células para ter algum tipo de reação. A inflamação também, já que falamos de anti-inflamatório, né? Você sofre um processo, digamos, um músculo muscular, tá? Teve uma distensão muscular. E daí o nosso organismo detecta aquilo como um problema, ele cria todo um processo inflamatório. Então, tem todo um processo que vem e que faz com que o local fique avermelhado, fique quente e tudo mais. Então, é um processo de tentativa de regeneração do local que foi afetado. Então, o organismo manda substâncias que vêm de mais diversos locais, conforme o problema, né? Vêm dos mais diversos locais e se concentram ali no local onde teve esse problema. E essas substâncias, então, elas se ligam nas células, tem os receptores para isso, elas têm os receptores certinhos onde elas se ligam e elas causam esse processo inflamatório. E então, isso são substâncias que a gente chama de substâncias endógenas. Depois a gente vai chamar de outro nome, na verdade, mas por enquanto vamos falar de substâncias endógenas, então, que o próprio corpo produz para causar algum tipo de efeito dentro do organismo, tá? Então, os fármacos, eles vão também fazer esse efeito. Da mesma forma, eles vão chegar até as células e vão se ligar a esses receptores. Tá certo? Tá certo.
Então, cada fármaco ele tem uma configuração diferente, ele tem uma estrutura física, né, e química diferente, porque quando a gente fala da estrutura química, a gente está falando lá de uma estrutura cheia de átomos diferentes, mas que toma uma forma diferente. Então, essa forma e essa estrutura química é que vão fazer com que o fármaco possa ou não se ligar naqueles receptores daquelas células. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, esses fármacos de ação específica, eles vão ter a sua atuação quando eles chegarem nas células que eles têm que fazer efeito e conseguirem se ligar nesses receptores. E esses receptores, cada receptor para uma substância endógena diferente, ele tem um formato diferente. Então, o formato do fármaco tem que ser exatamente igual ao formato dessa substância endógena para que ele consiga encaixar ali no receptor e fazer o efeito. Tá certo? Ficou claro ou mais ou menos? É mais ou menos. Tá. Ali mais para frente eu vou explicar melhor com um desenho, vocês vão entender melhor. Esses fármacos de ação específica também, diferentemente dos inespecíficos, eles fazem a sua ação em baixas concentrações. Melhor, né? Porque vocês têm que lembrar que o fármaco que está dentro do organismo, foi absorvido e tudo mais, ele é reconhecido como uma substância estranha. Muita concentração também não pode não ser bom para o organismo. E daí, fármacos de ação específica, eu coloquei aqui alguns exemplos: de diclofenaco, que é um anti-inflamatório, paracetamol, que é um analgésico, dipirona também, analgésico, antitérmico, fluoxetina, que é um antidepressivo, e assim vai. A maior parte dos medicamentos, na verdade, é um fármaco de ação específica. São poucos, né, os que são de ação inespecífica. Então, falando de receptor, eu falei de receptor ali anteriormente. Então, vocês precisam entender assim, que as células, elas têm, então, locais ou substâncias ou sítios. Vocês vão encontrar várias formas de se dizer isso na literatura. Vocês vão encontrar muito como sítio ou como local de ação, mas todas as células, elas têm essas substâncias que estão disponíveis ali me fugiu a palavra. Meu Deus do céu, me fugiu. Membrana? Na membrana, obrigado. Isso mesmo. Estão ali na membrana e estão disponíveis exatamente para que aquelas substâncias endógenas que nós mesmos, então, fabricamos, cheguem até ali naquela célula, se acoplem naquele receptor, naquele local, e elas se acoplando, elas vão fazer com que ocorra uma liberação de processos biológicos dentro da célula, e esses processos biológicos é que vão resultar nos efeitos farmacológicos. Então, em cada célula, elas têm diferentes receptores que podem ser diferentes substâncias também. Podem ser enzimas, podem ser proteínas, podem ser ácidos nucleicos, podem ser vários formatos diferentes, mas todos eles vão ter essa função de serem esses receptores de substâncias endógenas, né, naturalmente, ou dos fármacos que tem que ter a mesma estrutura física e química para que eles possam abrir esses receptores e fazer o efeito do fármaco. Aqui, então, eu tenho um desenho que mostra os diferentes tipos de receptores. Então, ele pode ser um canal iônico disparado por ligante. Então, aqui, vocês estão vendo a setinha aqui?
Sim. Sim? Então, Uhum. isso seria um canal iônico, onde pode passar alguns íons, né? Esse receptor, esse fármaco aqui, digamos, ele tem que se encaixar direitinho nesse receptor, que é meio triangular aqui, para que ele possa abrir esse canal e esse canal, então, poder ativar todo um processo de efeitos, né, que vão, então, fazer o resultado farmacológico. Aqui a gente tem a proteína G. Dentro, na estrutura da proteína G, vai ter um receptorzinho que naturalmente, né, ele recebe, então, uma substância endógena, então uma substância que o próprio organismo faz, a substância endógena se encaixa aqui e faz todo um processo de abertura desse receptor, e esse receptor, então, faz o processo de fazer com que ocorram os efeitos lá para a ação farmacológica. Mesma coisa aqui no caso de um receptor que é formado por está ligado à enzima, tem que ter o encaixe perfeito aqui, e tem um tipo um pouquinho diferente, que são receptores intracelulares. Eles não estão na membrana, eles estão dentro da célula. Mas eles são receptores específicos para substâncias lipofílicas, ou seja, as substâncias naturalmente elas conseguem passar pela membrana, tá? Lembrem que existe uma possibilidade maior de passagem pela membrana quando a substância é lipofílica, e ela entra dentro da célula, e dentro da célula consegue, então, se encaixar no receptor e fazer o seu efeito. Esses receptores, como eles são bem específicos para substâncias lipofílicas, eles são muito conhecidos como os receptores para os esteroides. Os esteroides praticamente são todas substâncias lipofílicas. Ok? Ficou um pouquinho mais claro agora como é que são esses receptores? Agora ficou, prof. Então, cada receptor, cada célula tem um monte de diferentes receptores para diferentes substâncias endógenas. Então, cada um deles tem um formato diferente para ser exclusivo daquela substância endógena onde ele tem que ele tem que se encaixar para que faça o efeito biológico, tá? Então, quando se cria um fármaco, ele tem que ser criado de forma a ele ter a mesma característica dessa substância endógena, para que ele consiga chegar lá no receptor da célula e conseguir se encaixar ali e fazer toda essa ativação. Ficou claro? Agora ficou, prof. Então tá. Qualquer coisa, se vocês não entenderem, é só perguntar, tá? Vou deixar. Vamos para frente, então. Poderia ser muito fácil se fosse só isso, né? Tipo assim, tem um receptor lá que tem um formato de redondinho, como esse aqui, então a substância endógena tem que ter esse formato aqui, então ela vem aqui e faz ativação. Se eu tiver um fármaco que tem essa mesma característica aqui, ele vem aqui, chega aqui e faz ativação. Mas é um pouquinho mais complicado. Vamos ver então qual que é a complicação. Eu já vejo para vocês que tem diferentes formatos. Só falando então que essa interação entre o fármaco e o receptor, que pode ser então uma enzima, pode ser uma proteína e assim por diante, tem que ter aquela afinidade de chave-fechadura. Vocês já viram isso anteriormente em outras disciplinas? Sim. Na bioquímica? Foi, aham. Então, aqui tem que ser assim, o fármaco ele só vai conseguir fazer essa interação e ativar o receptor, né, se tiver essa afinidade. Tem que ter especificidade química, então, as propriedades químicas do fármaco, elas têm que ser compatíveis com o receptor,
elas têm que ser semelhantes ou iguais, digamos assim, aos agentes endógenos, né? E a ativação dos receptores, quando ocorre essa interação, ocorre na maior parte dos casos, mas em alguns casos existe esse acoplamento, então essa interação entre o fármaco e o receptor, mas não tem a ativação. Então, ele se une, mas não ativa, então, a formação de substâncias dentro da célula com atividade biológica. E na maior parte dos casos ela é reversível. Ele se liga e ele pode se desligar. Ele se une e pode se desligar, tá? Para que vocês entendam um pouquinho essa questão da interação, existe um termo que se utiliza que a gente chama de transdução do sinal, que explica essa questão do acoplamento, né, entre o fármaco e o receptor. Ele pode acontecer, e esse acoplamento pode fazer uma ativação de uma resposta biológica. Essa ativação, essa alteração que ocorre ali no local, faz com que ocorra, então, uma ativação da célula para que ela dê uma resposta biológica. Então, a gente chama de transdução do sinal, essa ativação, essa modificação que acontece ali quando ocorre essa ligação entre o fármaco e o receptor, tá certo? Então, essa transdução do sinal é a ativação desse complexo, e isso vai fazer, então, com que ocorra uma resposta biológica. Então, para o processo, digamos assim, o fármaco chega, se liga no receptor, ocorre essa formação desse complexo entre os dois, né? Ocorre, então, uma mudança com uma atividade bastante grande ali, e essa atividade grande, é uma atividade bioquímica, né? É que faz com que ocorra essa resposta biológica. Ficou claro isso, passo a passo? Não? Sim? Ficou, mais ou menos. Então, essa transdução do sinal, na verdade, é mais ou menos assim. Você tem o fármaco, ele vai chegando lá na célula, vai chegando, percebeu que ele é compatível com o espaço que o receptor tem ali, ele vai lá e se encaixa, né? Aí o que acontece? Esse encaixe faz com que ocorram várias reações ali naquele local. Essas reações, então, elas são modificações que acontecem no local e são modificações que vão afetar a área de dentro da célula. Essas modificações, essas reações bioquímicas afetam a área de dentro da célula, fazendo com que a célula se movimente para dar aquela resposta biológica esperada. Tá? Então, a transdução do sinal seria toda essa mudança, essa atividade que acontece ali quando o fármaco e o receptor se acoplam. Ficou claro agora? Agora ficou. Tá bom, então. Aí, então, essa ativação não acontece sempre, às vezes acontece esse acoplamento, mas pode acontecer de ocorrer o acoplamento e não ocorrer toda essa mudança, essa alteração bioquímica. Então, a gente pode dizer que o fármaco vai ali, ele se encaixa, mas esse encaixe não é uma garantia de que vai acontecer alguma coisa que vai resultar numa resposta biológica. Tem alguns casos que ocorre esse acoplamento e fica por isso. Não tem ativação, não tem essa modificação bioquímica que vai dar uma resposta. Então, em alguns casos existe isso. A maior parte dos fármacos, ele
o fármaco acopla no receptor, faz toda aquela alteração, a célula acaba fazendo uma resposta. Mas em alguns casos se acopla e acabou. Então, a gente pode dizer que o fármaco ele vai ocupar o receptor, mas isso não é uma garantia de que vai ter essa ativação. Algumas vezes ele ocupa e tem ativação, e algumas vezes ele ocupa e não tem ativação. Tá certo? Então, só colocando, eu coloquei aqui que ativação, então, é a capacidade do fármaco se ligar ao receptor de modo a desencadear uma resposta. Mas nem sempre, então, ocorre esse desencadeamento da resposta. Então, o fármaco pode ativar ou simplesmente não ativar. Tá certo? Tá certo, prof. Tá. Então, a gente divide os fármacos em dois grandes grupos, em relação a essa questão de ativar ou não o receptor. Então, a gente tem um grupo que faz a ativação do receptor e um grupo que não faz a ativação do receptor. Então, quando ocorre a ativação e a gente tem desencadeamento de uma resposta, a gente chama os fármacos de agonistas. E quando ocorre essa ligação, mas não ocorre essa ativação, e não tem o desencadeamento de uma resposta, a gente chama de antagonista. Tá? Muito bem, só que essa divisão aqui entre agonista e antagonista ainda não é completa. Existem subdivisões dentro delas. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, então, uma figurinha que mostra mais ou menos como que as coisas acontecem. Então, aqui, bem à esquerda, a gente tem uma célula, tá? Uma célula normal. Não tem fármaco. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem só aquela substância endógena que a gente fala, que agora a gente vai começar a chamar ela de agonista, porque ela é uma substância que se liga a um receptor da célula para ativar essa célula a dar uma resposta. Tá certo? Então, é um agonista. E a gente vai chamar sempre de agonista endógeno, porque ele é produzido pelo próprio organismo. Ficou claro isso? Professor, pode explicar de novo? Tá. Então, não olhem essa parte daqui, só vejam essa parte aqui. Então, aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem a membrana de uma célula, tá? Com os receptores. Isso aqui é um receptor específico para algum tipo de atividade, tá certo? Aqui é a parte de dentro. Cadê o meu? Aqui é a parte de dentro da célula e aqui parece ser o núcleo, tá certo? Então, como eu comentei para vocês, não tem lá uma substância que quando eu sofro alguma coisa muscular lá, ele vem e forma um processo inflamatório? Tem. Então, o que acontece? O próprio organismo produz uma substância química, né, que a gente chama de endógena porque ela é produzida dentro do próprio organismo nosso, e a gente chama ela de agonista porque é uma substância que vai se ligar ao receptor aqui e vai desencadear uma atividade dentro da célula, um processo inflamatório. Tá certo? Ficou claro até aqui? Ou não? Agora eu entendi, prof. Tá. Então, o que acontece? Naturalmente, a gente tem essas substâncias. Precisou começar um processo inflamatório, porque aconteceu alguma coisa lá no músculo, o organismo vai produzir esse agonista, né, endógeno, que vai chegar lá nas células onde está ocorrendo o problema, vai se ligar na célula e vai desencadear uma resposta inflamatória. Tá? Esse é o normal, sem o medicamento. Aí o que acontece? Você está
como é que eu posso dizer? No caso do anti-inflamatório não dá certo, porque ele já vai fazer um efeito contrário. Mas digamos que você tome um medicamento, isso é hipotético, tá? Só porque eu já dei o exemplo da inflamação. Mas você toma um medicamento porque você quer aumentar aquela inflamação. Então você quer que aquela inflamação seja duplicada, triplicada. Então o que você faz? Você toma um fármaco que tem a mesma característica desse agonista endógeno, então ele consegue se encaixar no receptor da mesma forma que esse agonista naturalmente já faz. Então o que acontece? Eu aumento a concentração dessa substância que consegue se encaixar nesse receptor. Então eu tenho vários receptores, eu vou ter então, somado ao agonista endógeno que naturalmente vai fazer seu efeito ali, um fármaco que vai atuar nos mesmos receptores. Então eles vão tomar, imaginem vários receptores na membrana de uma célula. Não tem fármaco endógeno substância endógena suficiente para ocupar todos os receptores, mas daí você toma um fármaco, ele vai lá e aonde a substância endógena não preencheu, porque não tinha quantidade suficiente, o fármaco vai lá e preenche. Então, o que acontece? Aumenta a atividade celular. Só o fármaco você vai ter uma certa atividade celular quando a substância endógena se liga ao receptor. Se você tem mais alguém para ajudar a preencher esses receptores, o que vai acontecer? Vai aumentar a atividade celular. Ficou claro aqui? Sim, prof. Então aqui a gente tem fármacos que vão aumentar, eles vão fazer o mesmo efeito das substâncias endógenas que nós produzimos, mas como vai ter uma quantidade maior, eles vão aumentar esse efeito. Tá certo? Então, vou pegar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil. Um antitérmico, por exemplo. Eu tenho substâncias dentro do meu organismo que vão até as células que regulam a temperatura e elas atuam lá, né, quando eu estou com febre, então elas atuam lá para tentar diminuir a febre. Se eu tomo um antitérmico, eu estou colocando mais substância parecida com aquela que também vai se ligar aos outros receptores dessa célula. Então, é mais produto, é mais substância que vai atacar mais receptores, aumentando, então, a atividade daquela célula que regula a temperatura. Por isso que a temperatura acaba baixando. Porque eu estou ajudando com o fármaco o meu organismo a combater aquela temperatura alta. Tá certo? No caso do anti-inflamatório, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, na verdade, eu não quero aumentar a inflamação, eu quero diminuir a inflamação naquele local, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma substância que se encaixa no receptor, mas ela não ativa a atividade celular. Então, ela é como se ela entrasse no local da substância endógena e não permitisse que a substância endógena, então, se acoplasse aqui para fazer a sua atividade de processo inflamatório, né? Então, produzir inflamação. Então, ela não permite que faça essa ação. Então, o que acontece? Ela chega ali, ela se encaixa no local, mas ela não tem atividade, ela não desencadeia atividade. Então, ela inibe a atividade celular, inibe a ação inflamatória no local. Ficou claro isso? Sim. Então, o fármaco que a gente chama de agonista é aquele fármaco que vem para ajudar, que ele vem para somar. E o fármaco que a gente chama de antagonista é aquele que ele vem para
ou diminuir ou acabar com aquela atividade celular. Tá certo? Sim. Ficou claro? Muito bem. Falando dos agonistas, a gente tem diferentes tipos de fármacos agonistas. Os agonistas, então, são aqueles que vêm somar, né? Então, a gente tem fármacos agonistas que a gente chama de plenos ou totais, que eles têm uma alta afinidade pelos receptores, então eles conseguem se encaixar em muitos receptores e fazem um efeito assim, então, muito grande, um efeito que a gente chama de efeito máximo. Tem fármacos que são agonistas, eles vêm para somar também, eles têm afinidade pelo receptor, mas não é tão grande essa afinidade, e eles fazem um efeito que não é o efeito máximo, é um efeito que a gente chama de parcial. E tem os agonistas que a gente chama de agonistas inversos. Esses são interessantes, porque, na verdade, eles diminuem o número de receptores ativos. Eles fazem mais ou menos como fazem os antagonistas. Eles se ligam aos receptores, mas não fazem efeito. Então, eles fazem em alguns receptores, na verdade, não todos os receptores. Então, isso faz com que a resposta dentro do organismo, ao invés de aumentar, né, diminua. Então, o organismo naturalmente tem uma resposta X. Se você coloca no seu organismo, utiliza um medicamento agonista inverso, ele vai lá e vai diminuir essa resposta dentro do organismo. Ele não inibe totalmente, mas ele diminui. Tá certo? Esses são os 3 tipos de agonistas que a gente tem. Então, aqui, só para vocês terem ideia nesse gráfico que relaciona a atividade do receptor, né, com a concentração do fármaco, o que a gente vê? Digamos que tenha lá 3 fármacos analisados, todos a atividade normal dentro do organismo é de, digamos aqui, entre 0 e 25%, 12%. Vamos dizer que seja 12%, tá? Então, sem o fármaco, a atividade normal daqueles agonistas endógenos em relação aos receptores é na faixa de 12%. Então, eles vão lá e fazem a reação com aproximadamente 12% dos receptores, tá? Se a gente utiliza um fármaco agonista da classe do total, o que vai acontecer? Aqui o vermelho vai aumentando a concentração do fármaco, vai aumentando a ativação dos receptores, ou seja, os fármacos agonistas totais são aqueles que fazem a ativação dos receptores lá na sua totalidade mesmo. Então, são aqueles que têm um efeito 100% da ação em cima dos receptores, e tem uma resposta bastante grande. Tem fármacos que você aumenta aqui a concentração do fármaco, mas você vê que chega num determinado ponto, não adianta mais aumentar a concentração, porque ele não vai conseguir ativar aí nesse caso aqui, mais do que a metade dos receptores. Você pode aumentar a concentração, como a gente está vendo aqui, em relação à concentração. Então, você vai aumentando, ele vai ativando os receptores, chega num determinado momento que ele, né, fica nessa quantidade aqui, não adianta mais aumentar a quantidade e a concentração do fármaco. E tem aquele fármaco, que é esse último, né, que a gente viu que é o inverso, que ele tem atividade de lá 12%, sem o fármaco. Quando você vai adicionando o fármaco, a atividade vai diminuindo. Certo? Então, a atividade dos receptores, na verdade, é inibida, não na sua
na sua totalidade, mas ela é inibida. Ficou claro isso aqui? Ficou, pro. Então vocês conseguem entender agora por que tem fármacos que não adianta aumentar a concentração, porque ele não vai aumentar o efeito? Sim. Uhum. Que é o caso do agonista parcial aqui. Travou, o que Ele você falou? não... Oi? Não entendi. É que travou, o que você falou? Então, tem casos de medicamentos que não adianta você aumentar a concentração, porque ele não tem capacidade de aumentar a resposta. Então, tem casos que você aumenta a concentração, ele aumenta o resultado, tem uma resposta melhor, mas tem alguns casos que não adianta. Então, é bastante importante que se conheça e saiba que existe esse tipo de medicamento para, né, evitar superdosagens desnecessárias em alguns casos, porque realmente não adianta, você pode aumentar a dosagem, duplicar, triplicar, quadruplicar, que não vai ter um resultado melhor. Professor, Tá certo? Oi. esses remédios que você não consegue aumentar, ou você aumentando não vai mudar nada, pode gerar uma intoxicação? Vou mandar a pergunta para você de volta. O que você acha? Eu acho que sim, Por quê? porque daí vai começar a acumular. Isso mesmo, exatamente. Então, isso é bastante complexo, porque você aumenta a concentração, eles não estão se ligando nos receptores, eles estão circulando, tem todo aquele problema do fármaco em excesso, né? Que o organismo tem que biotransformar todo ele para eliminar. Então, pode sim, certíssimo. Isso mesmo. Todo mundo entendeu isso? Sim, eu entendi. Vou considerar que todo mundo entendeu, porque ninguém respondeu. Eu respondi, eu entendi. É só você. Tá, então esses são os agonistas, né? Os que, na verdade, você utiliza, eles se juntam com as substâncias endógenas para aumentar o efeito, com exceção desse último que, na verdade, acaba diminuindo, né? Mas, de uma forma geral, eles vão, então, aumentar... como é que a gente fala? Me fugiu aquela palavra agora. Mas eles vão somar, né? Para ter uma resposta melhor. Então, aumentar o efeito. Os antagonistas, ao contrário, eles se ligam, né, com o receptor, mas eles se ligam e não desencadeiam nenhuma resposta, nenhuma atividade. Então, atividade intrínseca nula. O antagonista não tem efeito na ausência de agonistas, mas pode diminuir o efeito do agonista quando presente. Então, olhem só como é importante também. Se não tem um agonista, né, presente, o agonista endógeno, se ele não está presente, o antagonista não vai influenciar em nada. Ele pode estar ali, digamos, na célula, os receptores, o antagonista chega e toma lá os receptores, mas não desencadeia efeito nenhum. Não tem agonista nenhum endógeno, não tem problema nenhum. Porém, se tiver agonista endógeno ali no local e vier um antagonista, o que vai acontecer? Eles vão competir pelos sítios, não vão? Vão competir pelos receptores. Não vão? Aí pode ser que esse antagonista que está presente se ligue a muitos receptores e não deixe receptores suficientes para o agonista endógeno fazer a sua função. Fica claro isso? Mais ou Sim. menos. Mais ou menos por quê? O que você não entendeu exatamente? Eu não entendi direito ali essa frase. Não tem efeito na ausência de agonistas. Então quer dizer que ele não vai fazer nada se não tiver agonista Não, na verdade não vai ter resultado nenhum, não vai ter influência nenhuma. Não tem, pensa assim, não tem agonista nenhum ali na célula, né? Então não está tendo uma inflamação e aí o que acontece?
o organismo não vai produzir substância endógena para ir até as células, porque não tem inflamação. Então, não tem esse agonista presente ali na célula. Tranquilo? Entendi. Tá, prof. Obrigada. Então, eu não estou tendo, digamos assim, eu não estou tomando, eu não estou com uma inflamação em um músculo nenhum, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho, o meu organismo não vai produzir esses agonistas aí para ir até as células, né? Então, não tem agonista nenhum. Ah, tá. Tá, aí eu tomo um anti-inflamatório sem necessidade. O anti-inflamatório vai lá nas células e vai se acoplar aos receptores. Vai fazer alguma diferença em relação aos agonistas? Não, porque eles não estão presentes. Tá? Tá. Porém, se eu tiver uma inflamação e o meu organismo mandar substâncias para... se eu tiver uma inflamação, não. Se eu tiver uma rasgadura lá no meu músculo e o organismo começar a produzir agonistas endógenos, então, para ir até o músculo e fazer um processo anti-inflamatório. E agora sim, então eles estão lá tentando se ligar nos receptores, estão se ligando nos receptores para criar uma inflamação no local, tá? Aí eu tomo um anti-inflamatório, que é um antagonista, o que vai acontecer? Vai ter uma competição pelos receptores, os antagonistas vão começar, o fármaco vai começar a preencher os receptores e não vai deixar esses agonistas endógenos fazerem um efeito de inflamação. Então, o anti-inflamatório está fazendo o efeito dele, porque ele está inibindo que as substâncias que fazem a inflamação hajam, porque ele não está deixando elas chegarem nos receptores. Entendeu? Entendi, prof. Mesmo? Agora fez um pouco mais de sentido. Então tá. Que mais os antagonistas? Pode ocorrer antagonismo pelo bloqueio da ligação do fármaco ao receptor ou da capacidade de ativar o receptor. Então, o que acontece? Como eu falei, nada é tão fácil assim, existem diferentes tipos de antagonistas, alguns bloqueiam a ligação do fármaco com o receptor, ou seja, existem fármacos antagonistas que vão lá e se ligam no receptor e não deixam, então, o agonista endógeno fazer seu efeito, ou eles podem, esses antagonistas, eles podem alterar a capacidade de ativar o receptor, que eu vou mostrar para vocês lá na frente um caso que existe um tipo de antagonista que ele entra num outro local que não é esse receptor específico, e ele faz a mudança da conformação do receptor. Aí o receptor já não consegue mais se ligar com o agonista. Eu vou mostrar para vocês lá na frente que fica mais fácil. Então, diferentes tipos de antagonistas que a gente tem. O primeiro deles é o competitivo. Então, ele compete com o mesmo local, né, com o mesmo receptor do agonista endógeno. Então, o que a gente tem aqui? No desenho, por exemplo. Digamos que o A seja o antagonista e o I seja o agonista endógeno. Os dois querem utilizar o mesmo receptor aqui. Então, eles fazem uma competição. Certo? Então, o que acontece? O antagonista competitivo, ele impede que o agonista se ligue ao seu receptor e mantenha esse receptor no estado inativo. Ou seja, ele se liga no receptor, não permitindo que o agonista endógeno faça o seu efeito, e ele fica lá no receptor. Ficou claro isso? Eu não entendi. Pensa em duas pessoas querendo sentar na mesma cadeira. É possível isso acontecer? Não. Confortavelmente, não, né? Não. Então, o que vai acontecer? Elas vão competir pelo lugar, não é? Sim.
Aqui é o que acontece. Eu tenho meu agonista endógeno que, naturalmente, ele chega ali no receptor, se liga ali e faz o efeito, manda fazer o efeito. Porém, quando eu tenho o fármaco que eu tomei, né, e ele faz um efeito antagonista, ele vai competir, porque ele tem a mesma conformação, ele encaixa ali também no mesmo receptor. Então, os dois vão começar a brigar pelo espaço, tá certo? Então, isso vai fazer com que o antagonista tome o lugar do agonista, né? Então, use o receptor. Isso vai fazer com que nem todos os receptores consigam mais receber o agonista. Então, isso faz o quê? Professor, mas não tem como o agonista não impedir o antagonista? Não. Não? Não, eles competem mesmo. E o antagonista sempre vai ganhar, no caso. Não, na verdade ele não vai ganhar. Eles vão, na verdade, meio que dividir, vamos dizer assim. O antagonista vai ficar com uma mesmo. parte. Hã? Agora que eu não entendi. Como assim? Porque como que eles vão dividir? Não é só um que se liga? Não, vão dividir, eu digo os receptores. Imagine uma célula, essa célula tem 10 receptores, tá? Tá. 10 receptores que servem para o agonista e servem para o antagonista. O que eles vão fazer? Eles vão competir, né? Alguns receptores o agonista vai ganhar essa competição, alguns o antagonista vai ganhar, e digamos assim que dos 10 receptores, 5 fiquem para o agonista e 5 fiquem para o antagonista. Então eles competem, e então o antagonista ganha alguns e o agonista ganha outros. Ah, tá. Digamos que ficou meio a meio. Será que o efeito, a ação farmacológica que vai ser desencadeada vai ser igual? Como assim? Se ela vai ser igual a... Se todos os receptores tivessem sido preenchidos por agonistas? Não. Não. Então, Ela vai ser menos eficiente, no caso. Isso. Digamos assim que eram 10 e ficou 5 receptores com um agonista e 5 com antagonista. Provavelmente o efeito vai cair pela metade. Tá? Então, conforme essa separação aí, quantos que o agonista fica, quantos o antagonista ficam, vai dar uma diminuição, mas sempre vai dar uma diminuição. Daí eu coloquei aqui um exemplo, a terazosina. Ela é um antagonista. E o que acontece? Ela compete com um agonista endógeno chamado norepinefrina, tá certo? Então a gente tem no nosso organismo uma substância chamada norepinefrina, que é produzida pelo nosso próprio organismo, e que ela atua nos receptores alfa-1, adrenoreceptores alfa-1. E, naturalmente, o que ela faz? Ela faz com que ocorra o aumento, como é que a gente fala? A constrição por um processo ligado à musculatura, faz uma constrição dos vasos sanguíneos, e então o que acontece? Os vasos sanguíneos ficam no calibre menor, aumenta a pressão arterial, tá? Então, essa norepinefrina que está no nosso organismo, muitas vezes ela é produzida em excesso, por isso que a gente, com o passar do tempo, a gente começa a ter aumento de pressão. Então, naturalmente que eu digo é porque é feito pelo próprio organismo, né? A produção dessa norepinefrina. Ela naturalmente vai lá e entra nos receptores alfa-1, fazendo com que aumente a pressão. Aí o que acontece com a terazosina? A terazosina é um antagonista, ela compete, né, com o mesmo receptor. Então, quando a pessoa toma terazosina, vai ter uma competição com a norepinefrina, e as duas agora vão lutar pelo mesmo número de receptores. O que vai acontecer?
uma parte vai ficar ligada com a norepinefrina, uma parte vai ficar ligada com a terazosina. Isso vai fazer com que aconteça o quê? O estímulo da norepinefrina seja menor, porque ela não está mais atuando 100%, tem a terazosina tomando alguns receptores dela. Isso vai fazer com que o calibre dos vasos aumente um pouco, diminuindo a pressão. Ficou claro? Ficou, prof. Agora ficou. Uhum. Então, basicamente é assim, elas competem, né? Então a gente coloca uma substância, um fármaco, para competir com uma substância que naturalmente o organismo produz. Então, o fato de a gente colocar esse antagonista vai fazer com que esse antagonista tome alguns receptores para ele, diminuindo o efeito dessa substância endógena que, nesse caso, faz o efeito de aumentar a pressão. Então, fazendo com que ela não consiga mais se ligar a todos os sítios, porque tem alguns que estão ligados pela terazosina, ela não faz um efeito tão grande, a pressão não aumenta tanto, então a pressão acaba por diminuir. Tá certo? Certo, prof. Bom, esse é um antagonista competitivo, então ele vai competir com o agonista. Tem um antagonista não competitivo. A diferença é que ele ele é um pouquinho mais, digamos assim, mais esperto. Ele faz uma ligação irreversível. Eu esqueci de falar que a terazosina, ela faz uma ligação reversível, ou seja, ela se liga ali no receptor, mas ela pode, e ela se desliga, né? Então, sempre tem que ter mais terazosina ali para fazer esse efeito. O não competitivo é aquele que ele até compete uma vez, mas ele se liga no receptor e ele não se desliga mais, então fazendo com que aqueles receptores não fiquem mais disponíveis para o agonista endógeno fazer seu efeito. É o caso... Professor, mas não é pior? Pela questão de ele não se desligar da célula? Ou em algum momento ele se desliga? Deixa eu pensar aqui se pode ser pior. Eu acredito que não, porque ele faz no caso, assim, ele acaba fazendo um efeito benéfico. Porque geralmente esses antagonistas, quando eles fazem esse tipo de ligação, é para diminuir algum efeito ruim de um agonista endógeno que está desregulado. Então, se ele fizer essa ligação com o receptor e não se desligar mais, eu não acredito que seja ruim, não. Mas a gente tem que pensar o seguinte, as células, elas têm pouco tempo de vida também, né? Verdade, esqueci desse detalhe. Então não é assim, tipo, o fármaco vai lá, se liga numa célula e até a pessoa morrer. Não, as células vão se renovando, então o medicamento precisa ser utilizado novamente, porque a célula vai se renovando e as novas células vêm com os receptores vazios de novo. Tá? Eu tinha esquecido disso, eu tava tipo, algo tão básico. Não, mas é que às vezes a gente acaba esquecendo, são pequenos detalhes. Que a gente só foca no esquecendo. assunto ali e acaba de ver como todo, né? É a mesma coisa a questão da nossa pele, né? A gente esquece tanto que a nossa pele se renova em 70, 80 dias, e a gente fala nossa pele como se fosse uma coisa assim eterna, né? Mas se você for pensar bem, a cada 70 dias você tem uma pele nova, não é mais aquela pele que você teve o ano passado.
E aqui as células da mesma forma, né? Elas vão se renovando. E elas vêm novinhas, zero bala da fábrica, né? Sem ligação de nenhuma substância nos receptores. Então, nesse caso aqui, é um antipertensivo que ele é mais efetivo porque ele, digamos assim, permanece mais tempo fazendo efeito, permanece mais tempo inibindo, né, que aquela substância que está aumentando a pressão no organismo faça sua ligação lá nos receptores, tá? Aqui diz não competitivo, mas na verdade é porque ele não permite que tenha competição, né? Ele é não competitivo porque ele vai lá, toma o lugar dele e fica. Não dá bola pro agonista, né? Tranquilo aqui? A diferença dos dois? Tranquilo. Tá. Mas a gente tem um outro tipo de antagonista, né, como se não bastasse esses dois, tem um terceiro tipo que a gente chama de alostérico, que na verdade é um tipo de antagonista que ele não vai se ligar ali no receptor. Então ele se liga numa região diferente, num local diferente, mas que altera de alguma forma o receptor. Ele vai, da mesma forma, ter a sua função de antagonista. Então, deixa eu pensar aqui se tem ali na frente um desenho, acho que tem. Ele vai se ligar numa região do. Meu Deus do céu, me fugiu. Do receptor, Ah, tá. né? Mas não é naquela região onde a substância endógena, o agonista endógeno se liga. É em um outro lugar dentro desse receptor. Mas mesmo assim ele faz o seu efeito, ele tem o seu efeito e ele vai inibir a ação biológica lá do agonista. E também pode ser reversível e irreversível, como falado nos anteriores. Deixa eu ver se eu pus o desenho aqui. Aqui tem o desenho. Então, vejam só. O que acontece? Digamos que esse aqui seja o receptor, né? A parte aonde ocorre a ligação do agonista endógeno é aqui. Então, ele tem que ter esse formato aqui para conseguir se encaixar. Tá aqui o verdinho. Ele se encaixaria normalmente aqui. E tem o chamado sítio alostérico, que é um outro local, que não é essa área ativa do receptor, mas é um local onde o antagonista consegue se encaixar. Então ele consegue se encaixar, e quando ele se encaixa, o que acontece? Ele deforma essa área, ele altera então essa área aonde o agonista endógeno se ligaria. E a partir do momento que ele altera esse local, o agonista endógeno não consegue mais se encaixar ali. Ficou claro isso? Ficou, Pro. Entenderam, então, que ele não vai competir aqui com a parte... Mas aí, no caso, se fosse o outro antagonista lá, ele competiria ali pelo quadradinho, né? O outro qual? O sem ser esse aí com nome estranho. Não. Digamos que ele fosse competir com esse agonista aqui, tá? Então, Aí ele teria esse mesmo formato. Ele teria que ter esse mesmo formato para conseguir encaixar aqui. Porém, o que a gente tem, o antagonista que a gente tem, ele tem um formato diferente, mas que se encaixa numa outra parte do receptor. Mas no momento que ele se encaixa aqui, ele deforma a parte da frente. Então, essa parte da frente deixa de ser arredondada assim e fica assim. E daí o agonista não consegue mais encaixar. Certo? E como falado anteriormente, ele pode também ser reversível e irreversível. Um exemplo que eu coloquei aqui é da picrotoxina,
que ela é utilizada, então, como antídoto para intoxicação, por benzodiazepínicos, por barbitúricos, por álcool, várias substâncias diferentes. E essa substância, então, ela faz sempre esse mesmo tipo de ação. Ela vai, se encaixa no que a gente chama de sítio alostérico, né? Que não é a área de encaixe do agonista, vai lá, se liga ali, deforma e a substância já não consegue mais encaixar. Ou seja, o benzodiazepínico não consegue mais se encaixar, a molécula de álcool não consegue mais se encaixar. Então, ocorre uma... Como é que posso dizer? Uma inibição, né? Um antagonismo mesmo em relação a essas substâncias. Tá certo? Certo. E daí também a gente tem antagonista que não trabalha com o receptor, como aqui, né? Então não trabalha com essa parte da célula que deveria ter o encaixe. Então, tem os antagonistas que fazem um antagonismo que a gente chama de químico e antagonismo biológico. O antagonismo químico é aquele que o antagonista ignora o receptor e interage diretamente com o agonista. Então, o que acontece? O antagonista, ao invés de ir lá e se ligar no receptor, não, ele vai lá e se liga no agonista. Então, ele faz algum tipo de ligação no agonista que faz com que o agonista se transforme, ele muda a sua conformação e ele não consegue mais se ligar com o receptor. Ficou claro isso? Sim. Sim? Uhum. E o antagonista fisiológico, eu acho que eu coloquei biológico lá atrás, né? Eu coloquei biológico. É fisiológico. É uma molécula que, ao se ligar a um receptor biológico diferente, vai provocar uma resposta contrária. Então, o que acontece? Eu tenho lá na célula 2 tipos de receptores diferentes. Um receptor para aquele agonista X e um receptor para uma outra tipo de substância. Eu coloquei como exemplo aqui do coração, né? Então eu tenho lá o meu agonista, aquela minha substância que o meu organismo produz, lá num receptor, ele se liga lá num receptor do coração e provoca aumento da frequência cardíaca. O antagonista fisiológico, ele não vai ali competir com esse agonista pelo mesmo receptor. Não. Ele se encaixa num outro receptor que tem no coração também, nas células do coração, que faz com que ocorra a diminuição da frequência cardíaca. Então, o antagonista fisiológico, ele não vai atuar no receptor do agonista, ele vai atuar num outro receptor, fazendo um efeito que contrarie o efeito do agonista. Ficou claro isso? Ficou. Ficou? Uhum. Então tá. Então, só para a gente terminar, encerrar, falando dos antagonistas, porque os agonistas são bastante fáceis, né? Os antagonistas, a gente pode dividir eles em antagonistas com receptores e os sem receptores. Os sem receptores foram os que a gente viu agora, né? O químico, que eles vão se ligar agonista com antagonista, mudar a conformação e o agonista já não pode mais entrar no sítio. E o antagonista fisiológico, que não compete por sítios iguais, cada um no seu sítio, cada um fazendo um efeito contrário do outro. E os com receptores, a gente tem ligação com sítio ativo e a ligação alostérica. A ligação com sítio ativo pode ser reversível, aí a gente chama ele de competitivo, então, e o reversível a gente chama de não competitivo. E a ligação alostérica pode ser reversível ou irreversível, e ela é chamada de ligação alostérica de qualquer forma, tá? Basicamente, a gente tem
todas as diferentes definições de antagonistas aqui dentro desse esqueminha. Dúvidas? Não. Ninguém mais? Não. Não? Não. Bom, gente, então qualquer coisa é só me chamar. Se surgir alguma dúvida, tem um trabalhinho agora para vocês fazerem. E semana que vem daí a gente continua aqui falando dos mecanismos de ação e tudo mais, tá bom? Tá bom, prof. Então tá. Gente, uma boa noite para vocês e até a semana que vem, então. Boa noite, prof. Bom descanso. Obrigado. Ai, quem dera ter descanso. Quem dera. Tchau, tchau, gente. Tchau, prof.